Nunca imaginei que, ao enterrar meu marido, eu também descobriria o verdadeiro rosto da minha filha. Fiquei ao lado do caixão, meus dedos apertando meu rosário, as contas cravando-se na minha pele como pequenos dentes. Meus joelhos vacilavam sob o peso da dor e dos anos, 52 anos com Arthur. Elizabeth estava parada na minha frente, seu vestido preto mais como uma fantasia duque de luto. Ela se inclinou para perto do marido, os lábios se contorcendo em um sorriso tão afiado que quase cortava o ar. Aposto que ela acha que vai ganhar um centavo, sibilou, sem nem se dar ao trabalho de baixar a voz. Ela não vai receber um único dólar da herança. Essa velha pode apodrecer. Minha respiração ficou presa. O mundo se inclinou. Por um instante, eu nem conseguia sentir o chão sob meus pés. Virei os olhos para ela, rezando não, implorando, para ter ouvido errado, para que a dor tivesse me feito imaginar. Mas ela me encarou com uma faísca cruel, seus olhos brilhando como facas ao sol. Ela não se encolheu. Ela não se escondeu. O padre continuou falando sobre perdão, sobre fé, sobre seguir em frente, mas suas palavras me passaram como água sobre pedra. A voz de Elizabeth ecoou em meu crânio, ela não ganhará um dólar. Senti a presença de Arthur ao meu lado, sua mão forte que costumava apertar a minha sempre que eu perdia o equilíbrio. Mas agora, havia apenas a dor fina dos ossos e a percepção gélida de que eu estava verdadeiramente sozinha naquele jardim, sozinha entre as rosas, as orações e as mentiras educadas que as pessoas contam aos enlutados. Meu coração batia tão forte que pensei que o rosário fosse se quebrar na minha palma. Minha filha, minha única filha, o bebê que eu havia amamentado durante as febres, a adolescente que eu ficava acordada esperando perto da janela, a mulher que eu defendia em cada má escolha e decepção amorosa, ela estava lá, sorrindo maliciosamente para minha ruína. Eu fiquei imóvel. Meu corpo parecia estranho, como se pertencesse a outra pessoa, um manequim vestido de renda preta. Foi nesse momento que senti a primeira punhalada gelada da traição atravessar minhas costelas, limpa e definitiva. E naquele exato momento, em algum lugar bem no fundo de mim, algo mudou. Um voto silencioso tomou forma sob minhas costelas, firme e frio: não deixarei os desejos de Arthur morrerem com ele. Não vou desmoronar. Eu não sabia na época, mas aquela foi a última vez que a deixei me ver fraca. Voltei para a mansão como um fantasma na minha própria pele. Cada passo no chão de mármore ecoava alto demais, como uma acusação. Lá em cima, o quarto ainda cheirava a loção pós-barba do Arthur. A porta do escritório dele estava entreaberta o suficiente para me lembrar de que ele não voltaria para fechá-la. Pensei que poderia encontrar Elizabeth chorando em algum canto, talvez remexendo fotos antigas, fingindo estar de luto. Mas quando virei a esquina no patamar, vi-a curvada sobre a mesa de Arthur, remexendo gavetas como um guaxinim no lixo. Seus dedos se moviam rapidamente, pegando envelopes, blocos de notas, uma caixinha de veludo onde Arthur guardava suas abotoaduras. Ela murmurou para si mesma, as palavras saindo num chiado baixo: onde está? Ele não deixaria para ela. Preciso de provas antes que ela tente alguma coisa. Eu observava da escada, minha mão agarrando o corrimão com tanta força que sentia as veias do meu pulso saltarem. Senti algo quente subir no meu peito, raiva, tristeza, humilhação, tudo se misturando até eu mal conseguir respirar. Então o telefone dela tocou. Ela se virou, sussurrando com urgência: sim, sim, eu tenho o rascunho. Preciso que você o apresente amanhã. Não se preocupe com ela. Ela é muito velha, muito frágil. Eu cuido disso. Cuide de mim. Como se eu fosse um gato de rua arranhando a porta. Ela nem percebeu que eu estava ali. Achou que não precisava. Pensei em todas as vezes que a defendi, em todos os jantares que preparei enquanto ela chorava por mais um emprego perdido, em todas as noites em que fiquei sentada na minha sala de costura remendando seus vestidos favoritos porque ela se recusava a jogar qualquer coisa fora. Minha filha, minha única filha. Enquanto a observava enfiar papéis na bolsa, algo dentro de mim se cristalizou. Eu não me dobraria. Não deixaria que os últimos desejos de Arthur se afogassem em sua ganância. Lentamente, me afastei da escada, cada passo deliberado, silencioso como uma prece. Senti o rosário ainda no bolso, as contas agora quentes do meu suor e da minha raiva. Ela me achava fraca, mas não sabia que a dor podia se transformar em aço, que o amor podia se afiar como uma lâmina.
no andar de cima, no meu quarto, fechei a porta atrás de mim e sentei-me na beira da cama. Meu corpo tremia, mas minha mente estava lúcida pela primeira vez em meses. Jurei proteger o legado de Arthur e a mim mesma, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, entrei sozinho no escritório de Arthur. O cômodo parecia um museu da sua mente, o aroma de tabaco velho, os livros encadernados em couro cobrindo as paredes, o tic-tac suave do relógio de pêndulo que ele tanto amava. Fiquei parado na porta por um longo tempo antes de me mexer, com medo de que, se entrasse, pudesse quebrar o feitiço da sua presença que ainda pairava no ar. Quando finalmente fui até a mesa dele, meus dedos percorreram os pequenos arranhões na madeira, cicatrizes de anos de cotoveladas, xícaras de café e rabiscos da madrugada. Abri a gaveta do meio lentamente, meio que esperando encontrá-la vazia depois da batida de Elizabeth. Mas, escondida sob uma pilha de faturas e pastas cuidadosamente etiquetadas, havia um pequeno maço de anotações manuscritas em papel amarelado, a caligrafia cuidadosa e inclinada de Arthur, instantaneamente reconhecível, como se ouvisse sua voz ecoar pelo corredor. Sentei-me em sua velha cadeira de couro e desdobrei a primeira nota. Eleanor, se você encontrar isso, significa que eu estava certo. A ambição da Elizabeth me assusta. Ela vem perguntando sobre o testamento há meses, tentando me encurralar quando você não estava por perto. Não deixe que ela venda a casa. Não deixe que ela nos apague. Minha respiração ficou presa na garganta. Meus olhos ficaram turvos, mas eu os forcei a abrir, lendo cada linha repetidamente. Outra nota estava abaixo: desculpe por não ter te protegido mais. Pensei que, se eu ficasse quieta, ela encontraria o próprio caminho. Agora vejo que ela já está perdida. Nosso amor construiu esta casa. Não deixe que a ganância dela a transforme em uma gaiola. Pressionei as páginas contra o peito. Naquele momento, me senti mais perto dele do que em semanas. Quase conseguia sentir sua mão no meu ombro, me firmando. Levantei-me e levei as anotações para o meu quarto de costura, o único lugar da casa com o qual Elizabeth nunca se importava. Sentei-me à minha mesa de costura, cercada por retalhos de tecido e botões soltos, fios de todos os tons forrando as paredes, azuis suaves, cremes delicados, mil cores que haviam remendado os vestidos de Elizabeth, as camisas de Arthur, minhas próprias camisolas. Olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que um dia enxugaram as lágrimas de Elizabeth, as mesmas mãos que cuidaram de Arthur durante seu último inverno. Agora elas tremiam sobre aquelas páginas, percebendo quão profundamente a ganância de Elizabeth havia apodrecido qualquer vínculo que ainda nos restasse. Pela primeira vez, deixei as lágrimas rolarem, mas não havia conforto nelas, apenas a verdade vazia de que minha filha amava minha herança mais do que a mim. Dobrei as notas cuidadosamente e as guardei no bolso do avental. Então olhei pela janela, além das cercas vivas que Arthur aparava com tanto cuidado, para o horizonte que parecia tão próximo e tão impossivelmente distante. Eu ainda não sabia exatamente como lutaria. Mas eu sabia de uma coisa: não desapareceria em silêncio. Na manhã seguinte à descoberta das anotações de Arthur, ouvi a porta de tela Ranger ao se abrir. A voz da senhora Lopes ecoou pela cozinha antes mesmo que eu a visse. Eleanor, trouxe uma coisinha para você, querida. Ela entrou, enrolada em seu cardigan lilás de sempre, segurando uma caçarola quente com as mãos como se fosse um recém-nascido. O cheiro de queijo e alecrim preencheu a cozinha, um calor que eu não sentia há semanas. Ela me olhou atentamente, com aquele olhar maternal e penetrante que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Colocou o prato na mesa, me puxou para perto e encostou a testa na minha. Você emagreceu, sussurrou, e está carregando fantasmas demais atrás desses olhos. Tentei sorrir, mas saiu torto. Ela deu um passo para trás, examinando a sala como se esperasse encontrar Elizabeth escondida em um canto. Ouvi falar dela, disse de repente. Lá na farmácia, ela estava falando alto, se gabando de ter assumido o controle da herança mais cedo. Quase deixei cair meus comprimidos para a pressão. Meu estômago se revirou. O que mais ela disse? A senhora Lopes balançou a cabeça. Ela já falou com os corretores, dizendo que vai destruir o pomar e modernizar a mansão. Eleanor, ela não está esperando que você a entregue. Ela está planejando tomá-la. Agarrei o balcão, respirando fundo. A senhora Lopes enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno objeto embrulhado em um lenço. Eu ia te dar isso meses atrás, disse ela suavemente. Meu sobrinho trabalha com segurança.
Ele me deu este pequeno gravador quando meu marido começou a esquecer as coisas, só para o caso de eu precisar provar alguma coisa para os médicos. Ela o pressionou contra minha mão, com um olhar firme e feroz. Comece a gravá-la. Cada palavra, cada deslize. Não conte a ela. Apenas guarde com você. Virei o gravador na palma da mão, sentindo um peso repentino e eletrizante. A senhora Lopes apertou minha mão. Ela acha que você é fraca porque é quieta, mas quieta não significa indefesa. Algo dentro de mim estalou, uma pequena mudança brusca, como uma engrenagem finalmente se encaixando. Abracei-a então, enterrando o rosto em seu cardigã. Suas mãos esfregavam círculos lentos nas minhas costas. Proteja-se, sussurrou ela. Arthur ia querer isso. E eu também. Depois que ela saiu, fiquei sozinho na cozinha, virando o gravador sem parar. Olhei para o pomar, as árvores tremendo suavemente na brisa da manhã. Senti Arthur ali, firme e vigilante. Elizabeth achou que eu não tinha mais forças para lutar, mas não contava com velhas amizades ou mulheres mais velhas que ainda tivessem coragem suficiente para virar o jogo. Na manhã seguinte, eu sabia exatamente o que fazer, bancar a velha indefesa enquanto reunia evidências em silêncio. Andei pela cozinha em silêncio, arrumando a mesa do café da manhã como sempre fazia, açucareiro à esquerda, manteigueira exatamente no centro. Elizabeth desceu atrasada, ainda de robe de seda, bocejando como se fosse a dona do lugar. Servi-lhe chá, com cuidado para manter a mão firme. Bom dia, querida, eu disse, com a voz calma e suave. Ela não olhou para mim, apenas rolou a tela do celular e murmurou, bom dia. Observei-a bebericar, observei seus olhos percorrerem a tela, a mente já em outro lugar, tramando, calculando. Ela continuou, descarada e entediada. Sim, eu já liguei para o advogado. Vamos fazê-la assinar quando estiver cansada demais para discutir. É só papelada. Ela não vai entender. Meu Deus, mal posso esperar para finalmente acabar com suas festas de piedade e suas velhas lembranças empoeiradas. Pensei nos bilhetes de Arthur, naquelas manhãs no pomar. Pensei nos bolos de aniversário que eu ficava acordado a noite toda decorando para ela quando menina, nos vestidos que eu consertava para que ela não se envergonhasse na escola. E lá estava ela, planejando me reduzir a uma assinatura. Por dentro, senti algo mudar, não a dor suave de um coração partido, mas uma nova dureza, uma certeza fria e silenciosa. Eu não assinaria. Eu não cederia. Eu não era a velha frágil que ela via. Eu era a arquiteta de sua infância, a protetora da memória de Arthur. E agora eu era a tempestade silenciosa que ela nunca viu chegando. Naquela noite, vesti-me com cuidado. Minhas mãos se moviam lenta, mas firmemente, abotoando meu melhor cardigã, o azul marinho escuro que Arthur gostava em mim. Prendi o cabelo para trás e coloquei meus antigos brincos de pérola. Olhando no espelho, vi alguém que mal reconheci, uma mulher se preparando para a batalha em uma armadura leve. Caminhei até Saint Agnes a pé. O caminho parecia mais longo do que antes, cada rachadura na calçada ecoando nos meus joelhos. Mas não parei. Dentro do salão da igreja, o cheiro familiar de inários antigos e jantares comunitários me envolveu. Algumas mulheres do círculo de oração acenaram gentilmente. Assenti, dei um sorriso forçado, mas continuei andando em direção ao escritório do Padre Thomas, nos fundos. Ele ergueu os olhos quando bati, seus olhos gentis brilhando de surpresa. Eleanor, disse ele, levantando-se. Entre, por favor. Tenho pensado em você desde que Arthur faleceu. Sentei-me lentamente, cruzando as mãos no colo para disfarçar o tremor. Pai, preciso de orientação. E mais do que isso, preciso de ajuda. Ele ouviu, inclinando-se para a frente enquanto eu lhe contava sobre Elizabeth, os sussurros no funeral, a busca nos papéis de Arthur, os telefonemas secretos para advogados. Minha voz falhou apenas uma vez, quando mencionei o pomar de Arthur. O padre Thomas não interrompeu. Quando terminei, ele se recostou, o rosto pesado de pensamentos. Eleanor, disse-lhe finalmente, com a voz suave, mas firme, eu acredito em perdão, mas perdão não significa entregar sua dignidade ou seu lar a alguém que se perdeu. Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto, eu nem tinha percebido que estava ali. Ele se inclinou para a frente novamente.
Conheço um advogado, discreto, confiável. Ele ajudou paroquianos a se protegerem de situações familiares difíceis. Você precisa começar a documentar tudo, cada ameaça, cada manipulação. Não confie apenas na memória. Assenti lentamente, respirando com mais facilidade a cada palavra. Ele me entregou um caderninho da gaveta, com as páginas limpas e à espera. Comece aqui, disse ele. Anote tudo e amanhã ligo para o Sr. Caldwell. Vamos garantir que você tenha base legal para se firmar antes que ela faça o próximo movimento. Peguei o caderninho com as duas mãos, como um sacramento. Pela primeira vez em semanas, senti um leve lampejo de controle retornar ao meu peito. Obrigada, sussurrei. Padre Thomas colocou a mão sobre a minha, quente e firme. Você não está sozinha, Eleanor. Você nunca esteve sozinha. Você só se esqueceu de como é forte. Saí da igreja com aquele livrinho pressionado contra o coração, o ar da noite penetrante nos pulmões. Elizabeth achou que estava jogando xadrez com uma rainha velha e frágil. Ela ainda não tinha percebido que eu ainda tinha jogadas restantes e aliados esperando nos bastidores. De volta à mansão, o corredor parecia diferente naquela noite, mais silencioso, como se estivesse me ouvindo, esperando para ver o que eu faria em seguida. Subi as escadas, um degrau cuidadoso de cada vez, com o pequeno caderno que o padre Thomas me deu agarrado na mão. Quando cheguei ao escritório de Arthur, parei na porta. Sua velha cadeira de couro parecia tão vazia, mas de alguma forma ainda viva com seu espírito. Abri o grande armário de carvalho encostado na parede do fundo, aquele que Elizabeth sempre ignorava porque cheirava a naftalina e papéis velhos. Um por um, retirei cada pasta, cada envelope amarelado, cada escritura e certidão, as certidões de nascimento, a escritura original da casa com a assinatura de Arthur, recibos de imposto predial, certificados de ações e até apólices de seguro antigas. Espalhei tudo pelo chão como uma colcha, cada pedaço uma parte da nossa vida juntos, cada página uma fortaleza contra os planos de Elizabeth. Meus dedos trabalhavam devagar, mas com firmeza, classificando e reorganizando, colocando cada documento em uma pasta nova de papel pardo. Então, sob a luz fraca do abajur, encontrei outra coisa, um antigo álbum de fotos de família. Lá dentro, nós três estávamos em pé perto do pomar, com as bochechas queimadas de sol e chapéus enormes. Elizabeth tinha apenas 6 anos na época e segurava uma cesta de maçãs como se não pesasse nada. Parei ali, meus polegares acariciando o sorriso de Arthur, meus próprios olhos brilhando com um tipo de felicidade da qual mal conseguia me lembrar agora. Queria fechar o álbum com tudo, mas, em vez disso, deixei a lembrança me invadir como um rio frio. Coloquei o álbum na mala também, prova de que um dia houve amor ali, prova de que eu tentei. Depois de horas arrumando as malas, carreguei a mala pesada até o sótão. Cada degrau rangia sob o peso das minhas decisões. Lá em cima, o ar era cortante e empoeirado, um lembrete de como as coisas são facilmente esquecidas ali em cima. Guardei a mala atrás de velhos baús de colchas de inverno e do trem de Natal do Arthur. Então, fechei a fechadura com um clique, o som ecoando pelos meus ossos, final e feroz. Lá embaixo, parei na base da escada, com a mão no corrimão. Pela primeira vez desde a morte de Arthur, senti algo além de tristeza ou raiva, poder que não vinha de gritos ou ameaças, mas de uma preparação silenciosa, de saber mais do que a pessoa que pensa que já venceu. Naquele silêncio, quase pensei ter ouvido a risada baixa de Arthur, a mesma que ele usava quando me vencia nas cartas. Boa jogada, Margie. Boa jogada. Pressionei a mão na madeira uma última vez, com o coração batendo forte no peito. Eu estava pronto para ela agora. Na manhã seguinte, acordei com o som de vozes altas lá embaixo. Meu primeiro instinto foi puxar as cobertas sobre a cabeça, fingir que não tinha ouvido, mas eu sabia que não. Vesti-me rapidamente e guardei o pequeno gravador no bolso do avental. Minhas mãos tremiam ao abotoar o último botão, mas as forcei a se conter. Quando entrei no corredor, a voz de Elizabeth ecoou do saguão. Mãe, precisamos conversar agora. Desci as escadas devagar, com cuidado, cada passo me fazendo mergulhar ainda mais fundo em uma tempestade que eu já havia previsto, mas ainda temia. Elizabeth estava ali com 2 estranhos, uma mulher de aparência rígida, de terno cinza, e um jovem pálido, segurando uma prancheta. O rosto de Elizabeth estava tenso de uma preocupação forçada, seus olhos duros e brilhantes. Mãe,
Ela começou, com um tom doce como veneno: estes profissionais estão aqui para ajudar. Você anda esquecida ultimamente. Todos nós notamos. Olhei para a mulher, que pigarreou. Senhora Whitmore, estamos aqui para discutir um possível acordo de cuidados para sua segurança e bem-estar. Gostaríamos que assinasse alguns documentos preliminares hoje. As palavras me atingiram como um tapa frio. Minhas mãos se curvaram atrás das costas, fora de vista, senti minhas unhas cravarem nas palmas. Elizabeth deu um passo à frente, a voz baixa o suficiente para que só eu ouvisse. Acabou, mãe. Assine os papéis. Vamos te transferir para uma boa instituição. Esta casa é demais para você. Eu queria gritar, sacudi-la, dizer que ela estava destruindo os últimos fios de amor que eu ainda tinha por ela. Mas não o fiz. Em vez disso, olhei para ela, olhei de verdade e não vi minha filha, mas uma mulher esvaziada pela ganância, perdida demais para me ouvir, mesmo que eu gritasse. A mulher de terno cinza ofereceu uma caneta. Meu coração batia tão forte que pensei que elas ouviriam. Peguei a caneta lentamente, meus dedos roçando a borda. Os olhos de Elizabeth brilharam de triunfo. Mas por dentro, contei minhas respirações: 1, 2, 3. Deixei minha mão tremer, mas não de medo, de controle, de cálculo. Talvez eu devesse pensar nisso, eu disse, com a voz baixa, quase frágil. Elizabeth retrucou, os dentes brilhando. Não há nada em que pensar. Você não aguenta mais este lugar. Você não aguenta mais a si mesma. A mulher de terno se mexeu, desconfortável, olhando para o rapaz, que olhava para todos os lados, menos para mim. Minhas mãos ainda tremiam atrás das costas, mas meus olhos permaneceram fixos em Elizabeth, firmes como aço escondido sob lã macia. Claro, querida, sussurrei finalmente. Conversamos depois. Virei-me antes que ela pudesse reagir, subindo a escada, um degrau de cada vez, com cuidado. Minhas costas estavam expostas, em carne viva, mas não me quebrei. Dentro do meu quarto, fechei a porta suavemente, tranquei-a e afundei na velha cadeira de Arthur. Meu corpo tremia, minha respiração ofegante. Mas, por baixo de tudo, um único pensamento constante pulsava em mim: eu tinha as gravações, eu tinha os documentos e ainda tinha mais forças do que ela jamais imaginaria. Naquela noite, sentei-me sozinho diante da minha penteadeira, a luz fraca do abajur iluminando cada ruga, cada curva cansada do meu rosto. Observei a mulher que me olhava. Ela parecia frágil, pequena, fácil de esquecer, fácil de dominar, e era exatamente isso que Elizabeth queria ver. Deixei a imagem se fixar por um instante, depois virei a cabeça ligeiramente, apenas o suficiente para captar a centelha fria nos meus próprios olhos, aquela que eu quase havia perdido. Lá embaixo, ouvi a voz de Elizabeth ecoando pelas paredes, risos agora, vitoriosos, confiantes. Ela achava que tinha vencido, achava que sua mãe finalmente havia se rendido, mansa e quebrada. Cruzei as mãos cuidadosamente no colo. Meu coração ainda batia forte, os ecos daquele momento na escada ecoando em meus ossos. Mas, por trás do medo, havia uma calma tão profunda e sombria quanto um lago no inverno. Amanhã, ela tentaria de novo com mais força, mais truques. Continuaria vindo até eu me curvar ou desaparecer. Eu sabia disso. E então fingi. No jantar, entrei lentamente, arrastando os pés, com os ombros caídos. Ofereci-me para lhe servir vinho e até alisei o guardanapo no colo dela, como fazia quando ela era criança. Ela me olhou desconfiada a princípio, mas depois relaxou no assento, quase presunçosa em seu silêncio. Você está quieta esta noite, disse ela, com a voz leve, como se nada tivesse acontecido naquela manhã. Assenti, baixando o olhar. Só estou cansada, querida. Acho que você tem razão. Talvez a casa seja demais para mim agora. Observei seu rosto se iluminar, aquele brilho de triunfo fácil tão grotesco em alguém que um dia embalei para dormir. Ela estendeu o braço sobre a mesa e deu um tapinha na minha mão. Eu sei o que é melhor para você, mãe. Você vai ver. Assenti novamente, com os olhos no prato. Por dentro, eu sentia o gravador no bolso como uma pequena adaga escondida. Cada palavra, cada deslize, cada sussurro satisfeito, eu tinha todos eles. Naquela noite, depois que ela foi para a cama, sentei-me no meu quarto de costura.
Girei o gravador sem parar nas mãos. Pensei em Arthur, no Padre Thomas, no pomar que eu jamais veria demolido. Sussurrei para mim mesma, como se confessasse para as paredes: ela vai pensar que estou cedendo. Ela vai pensar que venceu. Deixe-a pensar. Anotei cada detalhe no meu caderno, as ameaças, os nomes dos estranhos que ela trouxe, as palavras que ela cuspiu quando achou que eu estava fraco demais para ouvir. Então fechei o livro, alisei a capa e senti minha respiração se estabilizar pela primeira vez em dias. Eu não morreria como sua vítima. Eu não morreria de jeito nenhum, nem em espírito, nem em verdade. Levantei-me antes do sol nascer, com a mente lúcida e aguçada como não estava há anos. A casa inteira ainda dormia, sem saber que uma guerra silenciosa se desenrolava sob seus narizes. Entrei no escritório de Arthur com meu caderno e o gravador. Minha respiração estava firme, firme. Liguei para o Sr. Caldwell, o advogado discreto que o padre Thomas recomendou. Minha voz tremeu no início, mas ele ouviu, paciente e preciso. Quando lhe contei tudo, os documentos falsificados, as ameaças, as gravações, ouviu fazer uma pausa do outro lado da linha. Senhora Whitmore, disse-lhe finalmente, em voz baixa e segura, a senhora tem mais do que o suficiente. Tem o poder de virar todo esse esquema de cabeça para baixo. Mas precisamos agir em silêncio. A senhora não deve deixar que suspeitem. Assenti, mesmo que ele não pudesse me ver. Entendo, sussurrei. Combinamos de nos encontrar em 2 dias em seu escritório particular. Ele me disse para trazer todos os documentos, todas as gravações, todas as notas manuscritas. Ele me instruiu a evitar assinar ou concordar verbalmente com qualquer coisa nesse meio tempo. Quando desliguei, senti um tremor percorrer meu corpo, não medo, mas adrenalina, o tipo de adrenalina que faz as mãos formigarem e a coluna se endireitar. Juntei todos os arquivos, todos os papéis do seguro, todos os restos que Arthur havia guardado. Coloquei tudo em uma sacola de lona simples e fechei o zíper. Então, cuidadosamente, etiquetei as gravações, cada uma com a data e uma pequena nota escrita à mão, prova da minha clareza, da minha memória, da minha mente. Olhei para as fotos antigas de família na estante, o sorriso jovem de Arthur, as bochechas gordinhas de Elizabeth quando criança, meus próprios olhos esperançosos de quando eu achava que o amor bastava para curar qualquer ferida. Parei em frente a uma foto do pomar, os braços de Arthur sobre meus ombros, as árvores em plena floração atrás de nós. Vou conseguir, querida, sussurrei para o porta-retrato. Vou cumprir minha promessa. Guardei a última gravação na bolsa e a coloquei debaixo da cama. Passei o resto da manhã andando lentamente pela casa, cada movimento deliberado e calmo. Quando Elizabeth entrou na cozinha mais tarde, pedindo café, entreguei-o a ela com um sorriso gentil. Ela não notou meus olhos, não viu a nitidez da minha calma. Eu sempre fui a mãe gentil, a que perdoa, a sombra silenciosa. Mas agora eu carregava meu próprio arsenal, e ela não fazia ideia. Ao amanhecer do dia seguinte, acordei antes mesmo que os tordos começassem a cantar. A casa estava silenciosa, carregada com aquela quietude densa e incerta que precede o início de uma tempestade. Levantei-me antes que a casa pudesse sequer se mexer. Meus joelhos doíam enquanto eu vestia a saia, mas a dor parecia pequena comparada ao aço que atravessava meu peito. Peguei a bolsa de lona debaixo da cama, aquela cheia de documentos de Arthur, minhas gravações e todos os segredos que Elizabeth achava que conseguia esconder. Saí pela porta dos fundos, a névoa do pomar envolvendo meus tornozelos como uma velha amiga. Minha respiração se elevou em pequenas nuvens enquanto eu atravessava o pátio em direção ao carro que me esperava. Eu havia ligado para o Sr. Caldwell na noite anterior, e ele concordou em me encontrar antes do nascer do sol em seu pequeno escritório no centro da cidade. Ele não fez perguntas desnecessárias, não me tratou como uma velha frágil. Quando cheguei, ele já estava esperando com um bule de café fresco e uma paciência silenciosa nos olhos. Senhora Whitmore, disse ele, levantando-se quando entrei, a senhora já passou por muita coisa. Vamos garantir que isso termine nos seus termos. Sentei-me na cadeira, com a bolsa apoiada no colo como um escudo. Lenta e cuidadosamente, comecei a desfazer as malas. Primeiro, as anotações manuscritas de Arthur, seu medo da ganância de Elizabeth, seu apelo para proteger o pomar. Depois, meu caderno do Padre Thomas, cada data, cada ameaça, cada deslize.
Por fim, o gravador, o pequeno aparelho que a Sra. Lopes havia colocado em minha mão, agora preenchido com as próprias palavras de Elizabeth, condenando-a sem qualquer desculpa. E, o mais importante, o velho laptop de Arthur. Ao entregar o laptop ao Sr. Caldwell, meus dedos roçaram a capa empoeirada. Uma lembrança me veio à mente: Arthur sentado no galpão do jardim, digitando em silêncio à noite. Eu perguntava o que ele estava escrevendo, e ele sorria, dizendo: só cartas, Margie. Só meus pequenos pensamentos. Elizabeth nunca pôs os pés naquele galpão, odiava o cheiro de terra e óleo de motor, odiava a ideia das amixideiras de Arthur, como ela chamava. Achava que era indigno dela, uma perda de tempo para o pai. É por isso que ela nunca soube. Nunca pensou em ignorar seus próprios planos. Era só eu que sabia que aquele velho laptop existia, escondido entre os livros de jardinagem e as tesouras de poda enferrujadas de Arthur. Porque o amor percebe as coisas silenciosas. Tem alguma coisa aqui, sussurrei. Não sei o que é. Acho que o Arthur me deixou alguma coisa, mas não tenho a senha. O Sr. Caldwell se inclinou para a frente, com a testa franzida. Vamos descobrir juntos, disse-ele com firmeza. Ele chamou um jovem do fundo, um especialista quieto e de olhar aguçado chamado Daniel. Ele me cumprimentou educadamente com a cabeça e começou a trabalhar. Fiquei sentado ali, com as mãos entrelaçadas no colo, ouvindo o leve clique das teclas. A cada poucos segundos, eu olhava para as iniciais de Arthur gravadas no canto do laptop, como se elas pudessem me dar coragem. Depois do que pareceram horas, mas devem ter sido apenas minutos, Daniel ergueu os olhos. Acho que encontrei algo, disse-ele suavemente. O Sr. Caldwell se inclinou ao meu lado enquanto Daniel abria um único arquivo rotulado só para Margie. Prendi a respiração. Daniel apertou o play, e o rosto de Arthur preencheu a tela. Seus olhos estavam cansados, suas bochechas afundadas, mas sua voz, aquela voz, ainda continha aquele tom cálido e firme que costumava me ancorar em todas as tempestades. Margie, se você estiver vendo isso, eu vou embora. E eu sei, Elizabeth, eu sei do que ela é capaz. Ela está à espreita como um abutre, esperando. Mas você é mais forte do que ela jamais compreenderá. Tudo é seu: o pomar, a casa, as economias, tudo. Você é a alma desta família. Não deixe que ela a transforme em algo cruel e vazio. Não deixe que ela apague o que construímos. Prometa que lutará, Margie. Prometa que resistirá. A sala ficou em silêncio, exceto pela minha respiração ofegante. Pressionei os dedos na tela, as lágrimas caindo livremente, como se meu coração finalmente tivesse se partido. O Sr. Caldwell estendeu a mão, com a voz firme. Esta é a peça final. Este é o seu escudo e sua espada. Apresentaremos isso na leitura do testamento. Com isso, ela não tem a menor chance. Assenti, com o corpo todo tremendo, mas senti algo se acender dentro de mim, uma certeza silenciosa e ardente. Eu tinha todas as provas de que precisava agora. Fechei o laptop com cuidado, quase com reverência, e o apertei contra o peito. As últimas palavras de Arthur não foram apenas instruções, foram uma bênção final. Quando saí do escritório do Sr. Caldwell naquela manhã, o céu estava ficando azul claro sobre os telhados da cidade. Senti Arthur caminhando ao meu lado. Senti minha própria coluna se endireitar a cada passo. O Sr. Caldwell folheou os documentos com um olhar atento, assentindo de vez em quando. Ao ouvir as gravações, ele não se mexeu, seu rosto endureceu a cada palavra venenosa que Elizabeth cuspiu nas minhas costas. Depois de uma hora, ele largou tudo e cruzou as mãos. Você tem mais do que suficiente. Garantiremos que sua saúde mental seja documentada. Prepararei uma declaração para você assinar. Você manteve registros meticulosos, o que torna isso quase incontestável. Elizabeth não tem ideia do quanto calculou mal. Pressionei os dedos contra os lábios, com lágrimas brotando nos cantos dos olhos, não de medo desta vez, mas do alívio repentino e estonteante de ser acreditada. O Sr. Caldwell inclinou-se para a frente, com a voz calma e resoluta. A partir deste momento, você não fala com ela sós. Você não assina nada. Você encaminha tudo por meu intermédio. E quando o advogado do espólio, Sr. Avery, solicitar a leitura do testamento,
você entrará preparado e protegido. Assenti, meu corpo inteiro tremendo agora que o plano final era realidade. O Sr. Caldwell estendeu a mão por cima da mesa e a apertou com firmeza. A senhora não está mais sozinha, Sra. Whitmore. Garantiremos que a vontade do seu marido e a sua dignidade permaneçam intocáveis. Quando saí do escritório dele, o céu começava a ficar rosa acima da linha do pomar. Minha bolsa parecia mais leve, como se toda a traição que eu carregava dentro tivesse sido removida. Ao girar a chave do carro, olhei para o horizonte e senti pela primeira vez, não era mais apenas sobrevivência, era o começo do meu retorno. Depois da reunião, liguei discretamente para o homem que lhe recomendou e expliquei que precisava trocar as fechaduras de todas as portas externas antes que alguém mais acordasse. Percebi a surpresa em sua voz, mas ele não fez perguntas. Chegou antes que o sol atingisse o pomar, com sua van subindo a entrada da garagem sem fazer barulho. Enquanto ele trabalhava, sentei-me à mesa da cozinha, tomando meu chá. Minhas mãos não tremiam. Minha respiração era lenta. Pensei no pomar de Arthur, nas macieiras que ele plantava uma a uma, cada buraco cavado com uma mão trêmula, mas determinada. Pensei na promessa que lhe fiz, não deixe que eles piorem a situação. Quando o chaveiro terminou, a luz lá fora estava ficando dourada. Acompanhei-o até a porta e agradeci com uma voz calorosa e firme. Dei-lhe um dinheiro extra e o fiz prometer que não diria nada. Então, fui até a varanda e pendurei uma nova placa no portão da frente, entrada proibida, propriedade privada. Fechei a porta atrás de mim, girei o trinco e me encostei na madeira. Momentos depois, ouvi o carro de Elizabeth cantando pneus na entrada da garagem. Seus saltos batiam na varanda, seus punhos batiam na porta, cada baque ecoando pelos meus ossos. Mãe, abra esta porta agora mesmo. Esta casa também é minha. Mãe? Não me mexi. Não respondi. Simplesmente sentei-me à mesa da cozinha, servindo-me de mais uma xícara de chá. Olhei ao redor da sala, o velho açucareiro de lata do Arthur, minhas cortinas floridas desbotadas, o leve amassado na minha cadeira favorita. Senti cada detalhe como um rosário na minha mão. Seus gritos se transformaram em xingamentos, depois em ameaças estridentes. Tomei um longo gole, fechei os olhos e senti algo se instalar no meu peito, paz, finalmente, envolta em um desafio silencioso. Ela achou que eu ia desmoronar ao primeiro sinal de confronto. Achou que poderia me bater até eu virar pó. Mas lá estava eu, firme como as raízes do pomar lá fora. Fiquei naquela mesa muito tempo depois que a voz dela sumiu, depois que o carro dela finalmente voltou pela rua. E quando me levantei, o fiz lenta e graciosamente, o tipo de elevação que uma mulher faz quando não é mais vítima de ninguém. O dia da leitura do testamento chegou com um silêncio quente e vibrante que fez a casa inteira prender a respiração. Vesti o terno azul marinho favorito de Arthur, aquele que, segundo ele, fazia meus olhos parecerem crepúsculo. Enquanto o abotoava, meus dedos se moviam com calma e cautela, cada clique um pequeno voto para mim mesma. Prendi meu cabelo com cuidado, alisando os últimos fios soltos com as mãos trêmulas. Quando me olhei no espelho, vi outra pessoa, alguém mais velha, sim, mas mais forte, alguém que havia enfrentado tempestades e decidido que permaneceria firme, mesmo que o vento rugisse. No escritório do advogado, Elizabeth entrou primeiro, os saltos batendo no chão polido como tiros. Ela usava um vestido creme brilhante, pérolas firmemente enfiadas no pescoço, seu sorriso uma arma experiente. Ela carregava uma pasta grossa, com os documentos falsificados que havia juntado com seus amigos advogados, e a agitava como uma bandeira de vitória. Seu marido a seguia, com os olhos piscando nervosamente. Elizabeth mal me olhou quando entrei, embora seus olhos se fixassem no meu terno, e seu lábio se curvasse levemente. Elizabeth pigarreou e colocou a pasta sobre a mesa. Acredito que podemos resolver as coisas rapidamente hoje, anunciou. Já preparei toda a papelada necessária para a transferência da propriedade. Não precisamos prolongar isso. O Sr. Avery nem tocou na pasta dela. Ele cruzou as mãos e olhou para ela calmamente. Há um documento final que precisa ser compartilhado primeiro, disse ele. Os olhos de Elizabeth se estreitaram. Que documento? O Sr. Avery apertou um botão em um pequeno controle remoto, e a tela plana na parede piscou e ganhou vida. Lá estava ele, Arthur. Seu rosto mais magro pela doença, mas seus olhos brilhantes, firmes.
Sua voz preencheu a sala, profunda e clara como um sino de igreja. Se você está assistindo a isso, significa que eu fui embora, e significa que você está tentando tomar o que não é seu, Elizabeth. Deixo tudo para minha amada esposa, Eleanor, cada pedaço desta terra, cada dólar, cada árvore naquele pomar. Elizabeth, você se perdeu. Você não desonrará o que construímos. Você não tomará a casa que minha esposa e eu construímos de pó e fé. O rosto de Elizabeth empalideceu instantaneamente, seus lábios se abrindo sem emitir nenhum som. Senti meu peito se elevar a cada palavra, as lágrimas queimando nos cantos dos meus olhos, mas não caindo. O Sr. Avery pausou o vídeo e olhou diretamente para Elizabeth, com a voz suave, mas firme. Todos os documentos falsificados apresentados aqui hoje são nulos e sem efeito. O testamento legal permanece incontestado, respaldado por provas em vídeo e documentação assinada. As mãos de Elizabeth tremiam. Ela estendeu a mão para pegar a pasta, mas o marido a puxou lentamente, como se finalmente visse a tempestade para a qual ela os havia arrastado. Fiquei sentada, imóvel, em silêncio, com meu rosário aquecido no bolso, cada conta uma pequena pulsação de vitória e desgosto. Eu havia cumprido minha promessa. Por um momento, a sala ficou tão silenciosa que eu podia ouvir o tic-tac do velho relógio de parede. Elizabeth ficou imóvel, os nós dos dedos brancos na borda da mesa, a respiração curta e irregular. Então, de repente, a cor sumiu de seu rosto. Ela se lançou para frente, rasgando a pasta, a voz embargada num grito agudo e selvagem: "Não, isso não é real." Ele estava doente. Ele não sabia o que estava dizendo. Você o manipulou, sua bruxa velha. Suas palavras atravessaram a sala como vidro quebrado. O marido tentou fazê-la calar a boca, mas ela deu um tapa na mão dele, espalhando papéis pelo chão encerado. O Sr. Avery não se mexeu. Inclinou-se para a frente, calmo e imóvel. Senhora Whitmore, disse-lhe com firmeza, a senhora pode contestar isso no tribunal, mas, dadas as gravações, os documentos autenticados e suas recentes tentativas de obter uma procuração fraudulenta, garanto que perderá. Os olhos de Elizabeth se moviam descontroladamente, como se procurasse uma armadilha para atravessar. Observei-a atentamente. Esperava sentir alegria, uma doce sensação de vingança. Mas tudo o que senti foi uma tristeza profunda e dolorosa. Esta era a filha que um dia carreguei no colo, que enterrava a cabeça no meu peito quando tinha pesadelos, a menininha que colhia margaridas do pomar e as deixava no meu travesseiro. E agora lá estava ela, desfeita pela própria ganância, trêmula e desesperada, uma estranha num vestido creme e pérolas. De repente, seus joelhos cederam. Ela quase desabou contra a mesa, respirando em rajadas curtas. O marido tentou segurá-la, mas ela o empurrou novamente, ofegando como um animal acuado. Eu fiz tudo por isso, gritou ela. Eu me sacrifiquei. Eu esperei. Eu mereci. Você não pode fazer isso comigo. Você não pode. A sala pareceu se fechar ao nosso redor, suas palavras ecoando pelas paredes e morrendo no ar pesado. Fiquei imóvel, com os dedos pressionados contra o rosário no bolso, os ombros retos e o queixo erguido. A voz de Arthur ainda ecoava em minha mente, cálida e sólida: "Não deixe que eles piorem a situação." Respirei fundo, sentindo cada costela se expandir. Minhas lágrimas não caíram, ainda não ali. Naquele momento, algo profundo dentro de mim se mexeu novamente. Eu não era apenas a mãe que ela traiu ou a esposa que ela deixou para trás. Eu era a linha final que ela não podia cruzar. E pela primeira vez, ela me viu, realmente me viu, não como uma velha frágil, não como um obstáculo, mas como a força inabalável que se interpunha entre ela e tudo o que ela achava que merecia. Elizabeth recostou-se na cadeira, o corpo mole, como se cada osso tivesse finalmente se rendido à gravidade. A pasta jazia em ruínas no chão, as páginas esvoaçando como pássaros feridos. Ela me encarou com os olhos fundos, a boca abrindo e fechando para dizer palavras que não saíam. O marido estava sentado ao lado dela, o rosto pálido e tenso, as mãos se contorcendo no colo como se tentasse se livrar da vergonha. O Sr. Avery se levantou e pigarreou baixinho. Isso conclui a leitura do testamento. Não haverá mais discussões hoje. Senhora Whitmore, a senhora está livre para sair quando estiver pronta. Elizabeth não se mexeu.
Levantei-me lentamente, cada articulação protestando, mas minha coluna parecia mais forte do que em anos. Peguei minha bolsa, coloquei o terço no bolso e me virei para a porta. Atrás de mim, a voz de Elizabeth falhou: Mãe, por favor, espere. Parei, mas não me virei. Minha mão tremia na maçaneta. Por favor, ela repetiu, a voz se reduzindo a algo pequeno e infantil. Eu não quis dizer, eu só queria, eu só. Fechei os olhos. Eu a vi aos 5 anos, batendo palmas enquanto Arthur a colocava nos ombros no pomar. Eu a vi aos 15, soluçando no chão da cozinha após sua primeira decepção amorosa. Eu a vi aos 30, olhando para mim com a mesma fome desesperada por mais, sempre mais. Abri a boca, mas nenhum som saiu. As palavras morreram na minha garganta, pesadas como pedras. Em vez disso, uma única lágrima escorregou e caiu nas costas da minha mão. Limpei-a rapidamente antes que alguém pudesse ver. Sem dizer mais nada, saí para o corredor, meus sapatos ecoando pelo mármore, cada passo um tamborilar silencioso de finalidade. Lá fora, o ar parecia mais puro e puro. Levantei o rosto para o céu, deixando a brisa roçar minha pele. Pressionei a mão contra o peito, sentindo o bater lento e profundo do meu coração. Não era vitória o que eu sentia, não era triunfo, era tristeza, pura e crua, pela filha que perdi muito antes deste dia, pela família que eu pensava poder manter unida apenas com o meu amor. Mas, por trás da dor, havia algo mais firme: determinação. Caminhei até a beira do estacionamento e parei, ainda de costas para o prédio que outrora abrigava as ilusões da minha família. Pela primeira vez, relaxei os ombros, deixei a respiração descer. Ela havia sido deserdada, despojada de qualquer direito, e não fora um grito ou um tapa que o fizera. Fora a força silenciosa e inabalável de uma mãe que finalmente se escolhera.